boa noite a todos. Uma grande alegria estar aqui novamente juntos para a gente viver mais um momento de oração, de reflexão, espero, de crescimento para todos nós, né? Então vamos continuar. Hoje foi o primeiro dia que a igreja abriu, das 5 até agora às 20, até há pouco, para a visitação pessoal, né? E a gente continua agora o nosso trabalho aqui, nessa espiritualidade, pedindo que Deus nos ilumine, pedindo que Deus, né, nos dê esse tempo como um pequeno presente ou grande presente, não sei, para que a gente possa aprender, possa caminhar um pouco e crescer. Agradeço a todos que já participaram as outras vezes. Nós tivemos, inclusive na semana passada, algumas perguntas que não teve como responder. Quem sabe hoje, aproveitando também o tema, a gente consegue. Às vezes estão vindo também pedidos de músicas, né? E algumas músicas a gente pode cantar com facilidade, outras a gente não tem, né, o arranjo ainda preparado para poder cantar assim, mas na medida do possível, né, Davi e eu iremos tentar atender um pouco a todos. Lembrando que durante a fala você pode participar, todos podem participar da espiritualidade, colocando sua pergunta, que o pessoal aqui vai me passar. Agradecendo mais uma vez o Wender, que está, né, na produção, na técnica, o René, que dá todo o apoio, inclusive a você que vai fazer perguntas, e o Davi também na parte de música. Continuamos sempre os 4 mosqueteiros aqui, né, querendo fazer o melhor para que a gente tenha um momento de Deus, né, na nossa vida. O momento de Deus é uma celebração, com certeza, uma bênção, mas o momento de Deus é também a gente ter coragem de caminhar, de refletir, né? Temos pouco costume de refletir sobre a nossa vida. Então queria rezar um minutinho, um instante com vocês, antes de cantar essa música que nos coloca na realidade do amor de Deus, esse amor que não se cansa jamais de nos abraçar, e que nesta noite também está conosco, está nos acolhendo, né? Que a gente possa superar a distância física, o fato que não estamos no mesmo lugar, mas criando um lugar espiritual, um lugar verdadeiro, que é onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Então, nessa presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o amor de Deus derramado em nossos corações. Então vamos começar com essa oração, cantando ou acompanhando o canto, né? Veja você qual a melhor forma. Se a tristeza te rouba as palavras, se as razões se perderam no tempo, relembrar as histórias passadas desperta saudades. Se alguém prometeu te amar, mas depois partiu, te deixando sem mesmo explicar, sem dizer adeus. Deus conhece a tua verdade e as saudades do teu coração. Em segredo teu Deus te espera, quer te consolar. Então volta, só Deus é amor que não passa
passa e não passará. Então volta, só Deus é resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus, de amor, amor que não se cansa de amar. E obrigado, Senhor, por nos reunir no Teu amor, por nos convidar a compreender esse amor. Obrigado por nos convidar a entender por quê que esse amor não se cansa jamais e que Tua graça e Tua luz, formas, maneiras de nos amar, nesse momento então possam descer todos os lugares, os lares, as casas onde você está acompanhando esse momento de fé, de oração, de formação e de crescimento. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por dar valor a cada um de nós. Obrigado por acreditar em nós. Abençoa, Senhor, esse nosso encontro. Amém. Bom, gente, então, como vocês viram no post que anunciou a espiritualidade de hoje, a gente vai trabalhar hoje a partir de uma pergunta que não sei como vocês possam interpretar, mas que, claro, já vai questionar, né? E vai abrir o tema de hoje. Sabemos amar? Será que sabemos amar? Deus nos convida tanto a viver no amor, como vamos ver também novamente daqui a pouco. E eu acho que a essa pergunta a maioria responde sim. Eu acho que a essa pergunta a maioria responde sim. Eu acho que a maioria se engana, respondendo sim. Com certeza, ninguém, se estamos vivos e chegamos até aqui, na nossa vida, com certeza teve bastante amor na nossa vida, né? Aliás, a nossa vida começa num contexto de amor. Quando nós nascemos, somos acolhidos pela nossa mãe, pelo nosso pai, pela família em geral. Nossa primeira parte da vida, nós recebemos muito amor. Esse amor que nos dá alegria, nos dá segurança, que começa a gerar, né, esses laços, né, tão importantes da nossa vida, esses laços tão fundamentais na nossa vida. Mas vamos dizer assim, que a criança, né, quando nós somos crianças, recebemos muito, muito amor, e a gente responde de uma maneira quase que um instinto, né, com muita inocência, e não somos capazes de refletir, né, quando crianças. Recebemos, se realmente é uma experiência muito bonita, esse contexto, né, no qual nós chegamos a viver, a fazer parte de uma família. Mas o tempo passa, né? O tempo passa e a gente não continua criança, mesmo ainda crianças, já começamos a ter primeiras dificuldades, né? E às vezes a criança interpreta uma palavra da mãe e do pai que está proibindo alguma coisa como falta de amor, e aquela proibição é um ato de amor dos pais, mas a criança não entende. A gente cresce, né? Chega a adolescência e nós começamos a perceber, né, que há algo que se complica, uma amizade que se rompe, né? Aquela amizade bonita né, da primeira parte da nossa vida, de repente, por causa de uma historinha boba, por causa, né, os meninos de uma menina, ou as meninas por causa
de um menino acontece um ciúme, acontece alguma coisa e acontece uma briga. A gente cresce, o tempo passa e a gente descobre que a questão do amor não é tão simples assim. Aliás, o amor vem trazendo sofrimento para nós, vem trazendo dor, que às vezes vem de uma traição, de um mal-entendido, né? E também acontecem as primeiras experiências, né, de sentir uma certa atração, paixão, então, e às vezes isso não é correspondido e também causa dor, né? Enfim, entre infância e adolescência nós chegamos com a juventude numa idade mais adulta e a gente se percebe como um ser complicado, né? E a experiência maior da maioria de vocês, tirando o que está falando aqui, mas também outros, mas enfim, que a experiência do casamento mostra que não é nada fácil conviver, se amar, se respeitar, ser felizes juntos. Todo mundo deseja, poucos alcançam isso. Poucos alcançam, né, uma convivência, uma maneira de se amar. Então, casamento revela muito das dificuldades que nós temos de amar, né? Então, muito mal-estar, muita situação sofrida vem desse contexto, né? Nem quero falar de casamentos que acabam dando errado, causando muito sofrimento, separação. A questão dos filhos, então, a gente às vezes deseja muito ser amado e amar, mas fica difícil, enfim. O tempo passa e a gente percebe que amar, respeitar, valorizar, ser amado, ser valorizado, se livrar de tantos problemas tipo ciúme, inveja, vaidade, orgulho, verdade, mentira, né? Autenticidade e falsidade são coisas que fazem parte da nossa vida, de todos. Nós todos passamos por muitas coisas e entendemos que então amar é complicado. Falei assim das coisas, da maneira, relações que todos vivemos, mas queria terminar essa introdução, que espero que depois a gente aprofunda mais ainda, né? Dizendo que na comunidade, nós que somos, né, muitas vezes da liderança, que nos aproximamos, né, de uma comunidade, de uma pastoral, de uma festa na paróquia, é realmente a primeira impressão que é justa, não é errada. É que é muito bonito participar da comunidade, muita gente alegre, muita gente sorrindo, né? Às vezes somos o bem acolhidos, nem sempre isso acontece, mas a maioria das vezes acontece. E a comunidade é bonita, é gostoso, nossa família cresce, né? Nós entramos em um ambiente, no meio de vida, de relações bonitos, a nossa vida se enriquece. Mas o tempo passa também na comunidade. Então, a fase do primeiro encanto, eu venho descobrindo, né, que cada um tem suas virtudes, tem seus defeitos. Então, às vezes, as coisas que se falam dentro de uma comunidade agradam uns, não agradam outros. Então, às vezes, na comunidade, depois da primeira fase, primeiro tempo de amor, de encanto, de alegria, nascem coisas que são, né, simpatias, antipatias também, dificuldade de se entender. Quantas vezes já escutei em 20 anos de sagrado: ah, padre, eu não vou com a cara dele ou dela. Uma vez fiquei impressionado, a pessoa me falou: não, padre, eu vejo se o comentarista ou a comentarista, não vou revelar o sexo para vocês não ficar especulando sobre isso. Se eu vejo que o comentarista é aquela pessoa, eu já vou embora, eu já volto para casa e vou numa outra missa. Então, na comunidade também, se entre amigos, entre namorados, um casal, uma família tem seus problemas, então na comunidade também
as nossas dificuldades pessoais de nos relacionar se somam, não somem, mas se somam, né? Então, a gente tem que realmente começar hoje a nossa reflexão com essa maneira de ser um pouco mais realistas. Caso contrário, a gente fica a vida inteira batendo contra, querendo entender, passando por aborrecimentos, aborrecendo os outros. Gosto muito da música Canção dos Imperfeitos, porque a gente naquela música fala que sou eu que faço chorar, às vezes faço rir e às vezes fico magoando as pessoas, né? Então a gente pode ficar a vida inteira dando certo, dando errado, sem nunca entender onde está o certo, onde está o errado. Por que eu errei? Por que aquela amizade não deu certo? Por que nasceu aquela antipatia? Por que a pessoa fala de mim? Não vou com a cara dele. Por que alguém fala isso de mim? E por que eu falo isso de alguém? Então a gente tem que refletir, estudar um pouco, ler, rezar, mas precisamos aprender um pouco mais. Caso contrário, a gente permanece sempre nesse vai e vem de sucessos e de fracassos, de sorrisos e de caras feias, tristes, né? De aborrecimentos. Então não é possível amar de forma madura e satisfatória. Não é possível amar de forma madura e satisfatória se a gente não tem coragem de refletir sobre o amor. Sem viver o amor e alcançar o mínimo de maturidade na vivência do amor, a nossa vida será sempre sofrida. E poderia passar aqui a noite inteira a contar esse sofrimento. De como a incapacidade de amar, de ser amado às vezes, se deixar amar, causa um monte de problemas, um monte de situações que distorcem a mente da pessoa, a visão da pessoa. Tem pessoas que não se amam, não aprenderam a se amar e colocaram esse tipo de óculos, que não são óculos igual esses, mas são psicológicos, e que pensam assim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Tudo interpreta com esse óculos. A pessoa passou rapidinho do lado dele, tá vendo, fulano não gosta de mim. E fulano nem viu, né? E às vezes gosta dela. Então, a nossa resistência a refletir sobre essa parte fundamental da nossa vida é realmente algo que nos faz perder muito tempo e nos faz sofrer bastante. Eu queria agora, vou abrir o texto aqui, queria que Davi cantasse a segunda parte de uma música do Padre Fábio que cantamos na segunda passada, que é uma música que se chama Contrários e mostra como às vezes é difícil, né? Entender a vida, entender a nossa vida, entender uma pessoa, né? Que as coisas não são assim exatamente divididas no meio, que às vezes né? Aquilo que parecia tão preto pode se aproximar muito do branco, passando pelo cinza. E aquela pessoa, né, que eu já interpretei como alguém chato, às vezes eu tenho um pouquinho de paciência para conhecer um pouco melhor, me aproximar daquele coração que eu não quero conhecer, daquela pessoa, daquela história. Eu descubro que talvez ela não é tão chata assim como eu pensava de início. Enfim, as coisas não são tão fáceis assim que a gente pode viver e julgar de tantas maneiras. Então, olha que a segunda parte da música fala algo bonito que queria agora, Davi vai cantar, mas só
destacando aqui, ó, só quem soube duvidar pode, enfim, acreditar. Viu sem ver e amou sem prisionar. Quem no pouco se encontrou, aprendeu a multiplicar. Descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar. Porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim, viu grandeza na miséria. Lindo, hein? Descobriu que no limite que o amor pode nascer. Pode saber. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar. Viu sem ver e amor sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou, aprendeu a multiplicar. Descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é no limite que o amor pode nascer. Que o verso tem reverso, que o direito tem avesso, que o de graça tem seu preço e que a vida tem contrários. E a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias e o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Que bom, né? Que a gente tem um Davi que, com essa voz, com esse piano, interpreta músicas que são tão lindas, né? Que bom que tem um padre Fábio que desenvolveu bastante, né? Ele faz um trabalho de direção espiritual, né? Então, essa capacidade que eu gosto muito também de unir a palavra de Deus com o conhecimento que nós temos da antropologia, da filosofia, da psicologia, e para quem quer mais, vai mais, né? Porque é juntando o conhecimento, a ciência, que a gente se entende mais. Então eu queria agora continuar. Aqui tivemos já duas perguntas muito interessantes, que eu acho que durante o tema de hoje nós vamos responder. A Maria Helena perguntou: amar é uma via de mão dupla? Pode se tornar, Maria Helena, mas depois a gente responde. Mas rapidinho, para não te deixar ter um pouco mais de curiosidade. Mas o amor não começa de mão dupla. O amor começa de um lado só. Na sua origem, fomos amados primeiros por Deus, né? Então, o amor não nasce até que duas pessoas esperam o encontro perfeito, o encaixe perfeito. O amor é gerado por alguém que ama. Mas isso é exatamente algo que vou falar hoje, né? Então, obrigado, Maria Helena. E também Aparecida José pergunta: porque muitas vezes
temos o amor, mas não sabemos amar direito. Quer dizer, a pessoa sente o amor que quer dar, mas não acha a maneira certa. Esse, também acho que um pouco, hoje, na próxima semana também, a gente pode responder a tudo isso. Eu acho que uma primeira coisa que eu queria dizer é que nós não somos educados a amar. Nós não somos educados a amar, não existe isso na academia, no curso acadêmico, né, em nenhum nível. E não existe isso na família. Às vezes a gente tem algumas pessoas que são modelo para nós, que aprendemos algo certo e algo errado, né? Mas eu queria dar continuidade só a gente colocando um pouquinho o coração na palavra de Deus, porque sabe, muitas vezes eu me perguntei por que tanta insistência do Novo Testamento na questão do amor. Por que tanta insistência da parte de Jesus e depois dos seus discípulos, né? Como João, como Pedro, como Tiago, como Paulo. Por que tanta insistência? E por que a gente se perde às vezes? Por que a gente se perde numa religião, às vezes feita de devoções, de orações, de liturgias, até de coisas bonitas, de cantos maravilhosos, como a igreja sempre teve essa grande obra artística que o canto gregoriano, coral. Por que a gente faz coisas lindas na igreja, trabalhos bonitos, e às vezes não nos amamos, né? Então parece que Jesus centrou muito no amor e a gente foge desse centro e vai buscando a periferia do Evangelho. O centro do Evangelho, com certeza, né, está no amor. Então vamos só repetindo, sem querer, né, podemos ler de novo aquilo que é o mandamento novo, né, que depois é repetido também em outras partes do Novo Testamento. João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, 34, versículo 34, 35, podemos ler resumido agora. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse foi. Então, eu sempre digo, por que Jesus não falou, nunca se esqueçam do nosso Pai, de rezar o Pai, de fazer a celebração, né? Nunca se esqueçam de mim. Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Centralizou a sua palavra, que deixa como herança no amor entre nós. E aí os apóstolos, né, especialmente João, discípulo amado, repito sempre, discípulo amado João, ele usava essa expressão para dizer que todos os discípulos são os amados do Senhor. Você é discípulo amado. Bom, na primeira carta dele, primeira carta de São João, no capítulo 4, que agora capítulo 3, desculpem, está na tela agora, 14 e 18, vocês podem acompanhar, Nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida, porque amamos nosso irmão. Quem não ama, permanece na morte. Olha que maneira forte de centralizar na questão da fé, da comunidade, a questão do amor. E piora, né? E São João, pior ainda dizendo, piora, vocês me entendem, né? Deixa tudo mais difícil. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisto temos conhecido o amor,
Jesus deu sua vida por nós. Nisto temos conhecido o amor. Jesus deu sua vida por nós. Também nós outros, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possui bens desse mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos em verdade. Tem tantos trechos, né, da primeira carta de João, vou ler mais um agora, mas que nos chama muito a atenção para essa vivência. O amor que não é feito de palavrinhas bonitas, de mensaginhas floridas. Não é feito, não se ama com a língua apenas, às vezes sim, mas por atos e por verdade. Falar, né, é muito rápido, é muito fácil, mas a gente tem que praticar aquilo que fala. Então, só para ver como João centraliza, né, tudo isso. E ainda na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, quase, né, repetindo o mandamento do Senhor: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a gente fala que Jesus nos revelou o nosso Deus como Pai. O nome de Deus é Pai, mas o nome de Deus é amor também. O nome de Deus é luz também. O nome de Deus é misericórdia também. Deus, amor infinito, não pode se fechar só numa palavra, né? Então aqui temos mais um nome de Deus muito querido a João, o evangelista, discípulo do Senhor. Deus é amor. Então a palavra de Deus nos convida a amar, e amar acaba se tornando a essência da nossa fé. E Jesus nos revela muito sobre quem somos quando fala de amor, da nossa natureza, da nossa essência, aquilo que eu sou aqui dentro, aquilo que realmente dá vida às minhas células, não biológicas, mas espirituais. Então temos que avançar mesmo em águas mais profundas. Eu acho que um dos assuntos mais banalizados é o amor. Acho que uma das palavras ou realidades, né, mais injustiçadas na vida é o amor. Por amor se fala de tudo, né, e poucos se dispõem a entender. Bom, então hoje a gente está aqui, né, tentando entender por que Deus insiste tanto com isso, por que Jesus insiste tanto em falar de amor para nós. E eu queria dizer para vocês, assim, como primeira afirmação, que gostaria que se gravasse no coração de cada um de nós: o amor se aprende. Ninguém nasceu sabendo amar. Sinto muito se você assim pensava ou pensa até hoje. O amor se aprende. E posso dizer que tem gente que nunca aprende a amar. O amor se aprende. Então, se a gente não se dispõe a isso, né? E por isso existe espiritualidade, por isso existe meditação da palavra de Deus. Por isso existe a maneira de orar, de pensar, refletir com a palavra de Deus, para a gente tentar descobrir e entender. O amor
se aprende. Bom, agora atingindo então aquela parte, né, da ciência que nos ajuda a nos conhecer mais, vocês devem lembrar sempre que ninguém vai conhecer plenamente a sua fé só lendo a palavra de Deus. Nossa, padre, o que ele está falando? Ao lado da palavra de Deus precisa colocar muitos livros, muitas meditações, muitas reflexões. O Evangelho é um livro de revelação que anuncia. Cabe a nós, como a igreja fez em todos os 2000 anos da sua história, aprender o que tem na palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus. E todo o progresso humano, toda a ciência, nesse caso a ciência mais humanas, né, nos ajudam a entender. Bom, então, por que nós não queremos aprender a amar? Porque é difícil se convencer, né, que precisamos aprender. Uma razão é que muitos de nós, muitos dos homens, das mulheres do mundo, onde nós estamos dentro, pensamos uma coisa que talvez estava incluída até na pergunta da Maria Helena, talvez não, mas que o problema do amor é o problema de ser amado. É o problema de ser amado. Então, em lugar de amar, de aprender a amar, a gente busca ser amado. E as maneiras de ser amado, de Deus ser uma pessoa amada, procurada, interessante, são sempre as mesmas e as mais antigas, que lidam com poder, mostrar um status, uma boa aparência, capacidade de seduzir. Se o problema é ser amado, então eu tenho que me tornar uma pessoa amável. Amável dentro do conceito que o mercado hoje considera, o mercado das relações humanas, né? Considera como alguém amável. Então eu tenho que acompanhar os padrões estéticos, tenho que acompanhar aquilo que o mundo chama de status. Então eu tenho que me apresentar com meus poderes, com minha boa aparência, que vai do celular ao carro, a roupa que uso e os cremes que passo, perfumes, enfim, um monte de coisas, porque o meu problema é atrair, ser interessante, ser percebido como alguém bonito, inteligente, de maneira que as pessoas possam me amar. Esse realmente é um problema que corta a experiência do amor na sua origem. A segunda ideia comum que atrapalha muito a nossa, principalmente a pouca disposição que temos no sentido de querer aprender a amar. Todos acham que sabem amar. E a segunda questão, depois da primeira que eu disse, então, a confusão que amar é ser amado e não amar. A segunda é que nós pensamos que amar é simples, que o problema é o objeto do amor. Isto é, achar o lugar certo, a pessoa certa, no caso de um namoro, achar o grupo certo, no caso de um trabalho social, achar o lugar certo, no caso de uma comunidade, e a gente continua então transferindo a realidade. Então eu penso que o problema são as pessoas, achar o objeto certo do meu amor, e me esqueço que o problema do amor não é um objeto, não é uma pessoa, não é uma família, não é uma comunidade, mas é uma qualidade que eu preciso ter. O problema do amor não é objeto, é eu aprender a amar, ser uma pessoa capaz de amar. Então não adianta ficar trocando de objetos, né? E a gente se confundindo. Então
com essas atitudes que são de muitas pessoas, né, a gente acaba continuando pensando que amar é fácil e que nada precisamos aprender em matéria de amor. Com isso, a confusão é muito grande. Então, tem ciúme, que é chamado de amor, inveja, que é chamado de amor, cobiça, ganância, tem orgulho, tem vaidade, tem posse. Quanta relação possessiva, quantas pessoas querem possuir o amado desde, né, se não tomamos cuidados. Quantos amigos querem ser donos dos seus amigos? Pai e mãe querem ser donos dos seus filhos. Quantos namorados, namoradas querem ser donos do próprio namorado? É o fim do amor, né? É o fim do amor. Então, essa é a primeira coisa, né, que hoje nós... Não, já falamos bastante coisa, mas digo, em termos de uma reflexão um pouco teórica, né? Teórica é prática por causa dos exemplos, mas dentro da teoria, né? Porque a gente tem que entender, né, um pouco melhor. Tá bom, então. Dito isso, eu queria voltar de novo no começo da Bíblia e explicar a raiz do amor. É um tema que não é fácil, gente. Talvez hoje vocês vão achar que estão perdendo tempo comigo. Espero que não. Mas vamos tentar entender um pouquinho, né? É muito simples, não tem nenhuma grande complicação. Mas podemos dizer assim, primeiro está no começo da Bíblia. Quando o próprio Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Depois vem, né, a criação da companheira, que ele fica feliz, diz, nossa, agora sim, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Então descobre realmente a pessoa que pode amar. Mas vamos dizer assim, entre todos os seres criados, só o homem é dotado de razão. Deus nos criou com razão. Isto é, nós, diferentemente de outros seres criados, temos constantemente a consciência de nós mesmos, da nossa vida, dos nossos semelhantes, do nosso passado, do nosso futuro. Eu sempre estou pensando comigo mesmo. Já refletiram sobre isso? Já passaram alguma noite se acordando às 2, 3 da manhã, que aquele pensamento vem te cutucando, rodando, e você quer dormir, não consegue parar de pensar, e parece que aquele pensamento te pega, que está dando volta em você, te tormenta, né? Acontece muito isso. Sabe por quê? Porque se nós, como a gente na noite, no sono, fazemos a experiência de estar sozinhos, mesmo às vezes você dormindo com seu marido, sua mulher ao seu lado, mas porque a gente não poderia jamais ficar sempre nessa solidão. Então a nossa consciência, essa maneira de refletir, de pensar, de estar sempre ligados conosco, ele pode ser uma prisão, e é uma prisão. É uma prisão que em várias patologias de relacionamento, né, fica de uma maneira tal que a pessoa é incapaz de se relacionar, fica presa em si mesma. Tá bom? Então, a princípio todos nós ficaríamos loucos se ficássemos sempre
nessa solidão. Então nós precisamos quebrar, arrebentar essa prisão e alcançando os outros, né? Então o latim, por exemplo, que usamos todos a expressão, né? Fala que eu sou eu, o ego, e na minha frente está o alter ego, isto é, um outro eu, que significa, né, que nós somos a mesma realidade. Todos nós somos a mesma pessoa. Então, se eu me sinto eu, a quem está na minha frente também se sente eu. O Ender sente um eu, o René sente um eu, Davi sente um eu. Só que para mim, o Ender é um outro eu. Não sei se estou conseguindo passar. Então todos, nós quebramos o nosso isolamento, o medo da solidão, graças ao amor que nos permite, então, de nos unir a outras pessoas. Então, o amor é a maneira mais fundamental, primária que nós temos de romper o perigo de ficar fechados em nós, de ficar como muita gente fica, exatamente porque não aprende a amar, não aprende a maneira de amar. E tem gente que pode estar no meio de milhões de pessoas e se sente sozinho, e sente que não quebrou a sua solidão, né? Então, a razão de amar que Deus, a necessidade de amar que Deus colocou dentro de nós, é exatamente essa necessidade que nós temos de fazer, de nos unir. Isto é, eu conseguir entrar na sua vida, você entrar na minha vida. Essa é a relação. E unir, misturar, talvez misturar não é o verbo mais bonito, mas unir nossas vidas, criar esse tipo de laços. E nessa união que eu vivo, né, e que eu vou acrescentando amizades, família, namoro, casamento, Deus também é na nossa relação de amor. E precisamos aprender a amar a Deus e nos deixar amar por Deus. Então, sem o amor vivido, nós ficamos isolados, mesmo que no meio de uma multidão, tá bom? Então, assim, sem querer pesar, ficar difícil para vocês, mas na maneira que Deus nos criou, na maneira que nós somos feitos, a nossa consciência de nós mesmos, que poderia se tornar uma prisão se não tivesse ninguém ao meu redor, né? Então é a necessidade de sair da solidão que me dá vontade de amar. É pelo amor, que ainda não falamos o que é, mas vamos chegando, né? Não sei se hoje, mas é pelo amor que então a gente vence a solidão. Vou pensar já para Davi imaginar alguma música que possa nos ajudar nisso. Mas enfim. Agora, queria dizer duas coisinhas rápidas, depois a gente para um minutinho, que é o seguinte: existem maneiras inadequadas de buscar a nossa união. Então existe uma maneira inadequada da gente buscar a unidade, a união com os outros seres, e que é muito típica e continua típica há muito tempo da nossa sociedade e do nosso jeito de ser. Por exemplo, muitas pessoas que não têm e não desenvolvem
uma capacidade de relações amorosas, tanto na família como na amizade. Quando eu falo amoroso, não estou falando só de casamento, de namorados. Estou falando de amizade, estou falando do amor pelo pobre, enfim, de qualquer forma de amor. Pessoas que não desenvolvem isso, como que se acalmam? Como tentam enganar essa solidão que fica, essa prisão que não consegue quebrar? Bom, para muitos isso acontece na experiência de ser rebanho. Para muitas pessoas, né, a primeira maneira de tentar superar a solidão é pertencer a um rebanho. Então, quando a gente se coloca, né, nessa situação que envolve muitos de nós na sociedade, no mundo que vivemos, né, então a conformidade com o pensamento comum, a conformidade, né, com a maneira de ser. Só fazer um exemplo bobo, como é difícil para nós vestir tão diferente do que os outros veem. Nós praticamente vestimos todos iguais. Pequenos detalhes são diferentes, né? Então, essa maneira de ser, né, onde a gente é mais um no meio de uma multidão e fica quietinho, obedecendo a todas as regrinhas do rebanho. E acontece que a gente nisso pensa também, se acha muito individualizado, muito indivíduo. Chegamos até pensar que aquele jeito de viver, aquele jeito de ser, de pensar é meu. E não percebemos que é o jeito de pensar da maioria, o jeito de pensar de todos, que não temos nada de diferente da grande maioria. Então, como a gente não se afirma profundamente como um indivíduo, como pessoa, então a gente que não abre mão de ser diferente, né, mesmo dentro dessa experiência de ser rebanho, de sermos todos iguais, vamos estabelecendo pequena diferença. Um é corintiano, um é palmeirense, um politicamente de um lado, um é do outro, um gosta de um tipo de música, e a gente nessas pequenas diferenças que são secundárias, achamos que construímos a nossa personalidade. Na verdade, nós estamos confundidos, né? Somos confundidos com o rebanho. Essa é uma maneira de aliviar um pouco a solidão. Eu não me sinto estranho, faço parte desse grande grupo, ninguém me olha de maneira esquisita, né? Então, essa é uma maneira. Eu vou falar mais depois que eu gostaria de cantar a música. E outra maneira que a gente consegue para viver ligando, como é que se fala, Wender, quando liga, não é o disco, né? Deixa que a vida vai em automático, né? Acho que o povo fala. Então, por incrível que pareça, porque a gente critica muito isso, mas muita gente alivia a sua solidão, a necessidade não realizada de encontrar os outros, se apegando à sua rotina de vida, à sua rotina de trabalho. Então, aquele dia repetido, aquele esquema das minhas coisas, do meu fim de semana, do meu passeio, da minha corridinha, que eu estou perfeitamente acompanhando, também é uma ilusão assim, que eu estou integrado, né? É uma maneira assim de acalmar um pouco as angústias interiores. Eu sou um repetidor de tarefas. Eu estou lá com a minha vidinha organizadinha, e aquela rotina onde eu me sinto seguro. Mas na verdade, então, não é bem assim. A gente pode dizer que tanto na experiência de ser rebanho, de não ser ninguém estranho, ninguém que é olhado torto, aí eu me sinto tranquilo, como nessa fixação na rotina, né, que é até algo que nos dá alegria,
na repetição, uma vida que vai em automático, que tem coisas que às vezes nos assustam, que a gente volta para casa, né, às vezes de um lugar, de uma festa, e o dia depois a gente não saberia dizer por que caminho que voltamos para casa. Não porque estávamos bêbados, mas porque a nossa vida estava em automático, né? Então eu diria que isso é mais uma anestesia que uma maneira de viver e de buscar, então, nossa realização. Quer ver? Mas eu gosto de futebol, né? Agora já sou um torcedor não praticante. Tem católico não praticante. Eu sou torcedor não praticante, que não vou mais no estádio, mas já fui muito. Né? Já fui muito, já sofri muito com isso, mas já me alegrei. E não posso, jamais vou esquecer, para quem gosta, aquele momento inebriante do gol do teu time, quando o teu time marca gol. Aí eu já abracei de tudo que está do meu lado. Abracei, beijei, mulher, homem, menino. Você fica louco. E no meio daquela torcida, abraça todo mundo. Você nem sabe quem abraçou. Então, é um momento de uma ilusão, que naquele rebanho de torcedores, você é uma pessoa feliz. Mas se outro time marcar o outro gol do outro lado, ai, você nem quer olhar o teu vizinho mais. Aquele que você abraçou e beijou. Porque aquilo é uma anestesia, aquilo não é uma relação verdadeira, é uma grande ilusão. E assim vai no show da banda que você gosta, entendeu? Não são essas relações. É a alegria de, em alguns momentos, participar de uma euforia coletiva. Mas isso não é uma relação de amor. Escolheu a música, Davi? Vamos. O amor cresceu em meio a nós, e ao homem se igualou. Não procurou seus interesses, não. Do próximo quis lavar os pés como sinal de igualdade. Na cruz se entregou e perdoou só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar. Como dizer, Senhor, te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se pode ver. O que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito bem. Estamos firmes na nossa espiritualidade, Wender? O povo fugiu tudo? Quanto? Queria dar um beijo a cada um desses 85, sei que atrás de cada conexão, igual a gente constatou ontem, às vezes tem 2, tem 3, tem 4, tem 1, mas enfim, obrigado por estarmos juntos, né? Então, finalizando agora a última parte, o tema é muito amplo, hoje não vamos concluir, mas vamos dar passo a passo.
Então eu queria dizer, acabei dizendo que tem formas então que são uma pseudo-união, isto é, não tem como eu viver uma relação de amor verdadeira enfrentando um grupo inteiro, enfrentando um estádio cheio, um show repleto de pessoas, ou querendo amar toda a sociedade, sei lá como. Então, a fusão, a união, a capacidade interpessoal. Então, todo o amor de nossa vida, ele vai adquirindo depois formas diferentes, mas todo ele nasce em relacionamentos, que é sempre um a um. Só que desses eu vou juntando muitos. Mas mesmo quando eu estiver dentro de um grupo muito próximo, que tem uma sintonia, uma amizade muito boa, eu estou naquele churrasco, né? E com 20, 30, 40 pessoas, mas eu não fico com todas ao mesmo tempo. Então, naquele dia eu sentei naquela mesa, última vez que foi no churrasco dos meses, acho que eu estava com a dona Teresa Dark, não sei se estou confundido. Então aquele dia, a minha amizade pessoal com elas, naquela conversa, naquele carinho, naquilo prestar atenção, naquilo perguntar como está e como vai, como está teu marido. Entendeu? A gente nunca fala com 40 pessoas, tudo de uma vez. É sempre essa união interpessoal, que é o nosso mais poderoso anseio, que nos tira da solidão e me faz sentir que aquele dia valeu a pena ir naquela festinha, naquele churrasco, porque eu me senti parte da vida daquela pessoa. 3, 4, 5 que eu consegui realmente me relacionar. Claro, o grupo também me deu aquela alegria, porque estamos todos juntos. Agora, tudo então que busca a nossa união interpessoal, será que tudo pode ser chamado de amor? A pergunta aqui, porque a gente tem amor, mas não sabemos amar direito. Por quê? É porque somos vítimas de muitas coisas que vivem dentro de nós e a gente não percebe. Tem pessoa que diz que, nossa, ama demais, demais, demais. Na verdade, a medida daquele amor é a medida do seu ciúme. É a medida do medo de não ser amado. Muitas vezes é isso. Então, por exemplo, né, tem uma relação onde a gente, uma união, né? Que todos nós passamos por ela, que é quando a gente é feto e está na barriga da mãe grávida. Essa união, né, se chama simbiótica, né? Isso é a vida junta, porque realmente naquele momento a vida da mãe e da criança são uma coisa só, e nós passamos por isso e quebramos isso ao nascer, começando a vida de relação, mas mãe e feto é tudo uma coisa só. Bom, tem pessoas que não se libertam disso, que não nascem de verdade. Padre, que ele está falando, te garanto, tem gente de 50 anos que ainda não nasceu plenamente, e ainda precisa desta união simbiótica, vamos dizer assim, dessa união confusa nas suas relações. Portanto, a gente fala de duas coisas meio chatas, mas que eu acho super importante, porque garanto para vocês que vejo isso todo dia, 20 anos aqui, 36 de sacerdócio, vivendo e ajudando nas relações humanas. Eu vejo muito isso. Então, o problema de muitas pessoas
é que elas, para ter união com alguém, para romper a própria solidão, para ter uma relação, elas se fazem e vivem de uma maneira submissa. Tem pessoas que acham que então, se entregando totalmente, sendo parte de vida de outra pessoa que manda nela, que domina nela, tem pessoas que acham que isso é amor, e não é amor. Eu não posso ficar um momento sem você. Bom, então já está declarado, isso não é amor. Então na submissão, a pessoa, ela perde seu poder de decidir, de ser. Ela se deixa dirigir, guiar, proteger. Mas em troca disso, desse aconchego que ela acha em ser submissa, ela perde totalmente a sua independência e a sua liberdade. Tem formas de namoro que são assim, infelizmente. Que um dos dois se entrega a uma relação de submissão, que não é amor. Tem casamento que é assim. Difícil, mas é assim. Então, existe isso também hoje. Estou quase terminando. Existe isso hoje até na vida religiosa. Isto é, nós temos hoje pessoas que preferem entregar sua cabeça, seus pensamentos, suas decisões ao chefe da sua comunidade. Passei por isso, conheço comunidades assim, seitas assim. Já ouvimos falar, histórias que o chefe da seita mandou matar todo mundo e mataram. Porque eram... Então, na religião também, às vezes até de formas um pouco menores, mas também existe essa maneira, inclusive em relação a Deus. Deus não quer que nós sejamos submissos. Deus quer que nós sejamos filhos e filhas dele. Deus quer a nossa independência, quer que eu ame ele por liberdade. Deus não me quer obrigado a amar. Deus não quer que eu lhe seja submisso. Ele quer que eu seja filho, que o ame, que perto dele se sente feliz, se sente abraçado. Tá certo? E a forma contrária que outras pessoas desenvolvem, vocês entendem muito bem, Se tem alguém que quer ser submisso, você em casa poderia falar agora. Do outro lado, tem alguém que quer dominar. Pessoa submissa e a pessoa que domina são iguais. Só que a diferença é essa. A pessoa que domina depende quanto aquela que é submissa. A diferença é que a pessoa que a psicologia chama de sadista, sádico, aquele que domina, ele ordena, explora, fere, humilha. E a submissa é mandada, é explorada, é ferida, é humilhada. Mas os dois estão no mesmo engano. Eles não estão se unindo, eles estão se confundindo. Eles estão tendo uma relação, eles estão tendo uma amizade, eles estão tendo um namoro onde foi tirada a condição principal para poder amar, que se chama liberdade. Então pode esquecer todas aquelas expressões, que às vezes fazem parte de músicas românticas, de algo que a gente pode dizer um pouquinho assim, de boca para fora, mas eu não vivo sem você, não é uma expressão de amor, é uma expressão de submissão, é uma expressão de escravidão afetiva, nesse caso, onde é ferida a integridade da pessoa, Então
primeira coisa, resumindo o final, nós precisamos vencer nossa solidão, e isso nos ajuda, nos empurra a ter encontro e união com os outros. É o amor que faz isso. Ainda não falei do amor que faz isso, mas falei da confusão que pode acontecer da pessoa que não vive relações afetivas verdadeiras, se confunde com o rebanho, e aquilo acalma, aquilo dá um jeito, vai, né? A pessoa vive com essa anestesia a vida inteira, nunca descobriu quem é de verdade, nunca descobriu se ama de verdade. Conheço pessoas que têm uma convivência, por exemplo, matrimonial, há 30, 40 anos, não saberiam dizer nada do outro, que não sabem dizer, porque sempre ficaram na superfície do relacionamento. Que hora vai, que hora volta, o que você vai comprar, você pagou isso, você pagou aquilo. Então, para muitas pessoas é uma montanha quase inalcançável poder dizer o que sente, poder dizer quem é de verdade, poder descobrir por que eu amo a minha esposa, por que eu amo aquele grupo, por que eu encontro naquele amigo que realmente, né? Muitas pessoas nunca chegam a pensar nisso, se perguntar isso. E o grande problema é essa nossa incapacidade. Achamos que amar é simplesmente soltar nossos sentimentos. Quando é raiva, quando é carinho, quando é doçura, quando é amargura. E não é assim. Não é essa bagunça amar, né? Eu vejo que a gente prepara tanta coisa, né, para falar, e o tempo vai embora. Então nós, com 1h15, mais ou menos como foi, nós terminamos, mas dizendo para vocês, né, que na próxima segunda, então a gente vai, né, depois que fugimos de algumas confusões, né, como o ser rebanho, deixar a vida no automático da rotina, ou entrar em relações de submissão ou de dominação. Parece palavras feias, difíceis, mas isso é muito comum na vida das pessoas. É muito comum. E são formas impróprias, né? Imaduras, confusas de viver o amor, que causam muito sofrimento, muito. É quem viveu se deixando humilhar muito. Quem já se ajoelhou perante alguém, implorando o amor. Quem já viveu sentindo que tinha que fugir, que tinha que largar daquela relação que lhe trazia só sofrimento e humilhação, mas não conseguia se libertar. Quem passou tempo vivendo a dependência de um amor doentio sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então, por hoje terminamos aqui, né? Lembrando que o nosso grande questionamento foi: será que sabemos amar? E o segundo foi: mas por que Jesus fala tanto de amar? E hoje demos uma resposta, né? Não falamos ainda de como, quando, de tantas características que são as formas que geram um amor verdadeiro. Mas a gente disse uma coisa importante: que o amor é o único capaz de quebrar a nossa solidão. A nossa solidão. E o que falaremos na próxima semana pode começar da uma frase que vou falar por última hoje, sem explicar, mas dizendo assim, que no amor ocorre o paradoxo
que dois seres sejam um e contudo permaneçam dois. União e integridade. Então, no amor verdadeiro, dois sempre são dois. Ninguém tem que se cancelar para amar e ser amado. Ninguém tem que se apagar. Eu digo isso até em homilia de casamento. Vocês escolheram de se unir, mas mantendo a integridade. E olha só, se dois seres são um, contudo permanecem dois, então vou parafrasar e terminando mesmo, dizendo, mas nós não somos aqueles que acreditam na Santíssima Trindade? Nós não somos aqueles que acreditamos, professamos, que o nosso Deus é feito de 3 pessoas e um só Deus. Enquanto as 3 pessoas continuam sendo um só Deus, o Pai continua sendo Pai, o Filho continua sendo Filho e o Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo. Não tem submissão, não tem dominação, não tem confusão. E que maravilha então, quando eu abro a Bíblia e leio que foi criado a imagem e semelhança desse Deus, né? Só para deixar o tema da semana que vem. Vamos então terminar cantando uma música. Queria dar uma bênção a todos também. Agradecer pela participação. Espero que a gente está abordando. Vocês entendem que falar dessas coisas não é todo dia, não é em qualquer lugar, e nem uma homilia que deve durar 8, 10, 12 minutos é fácil. Então a espiritualidade nos ajuda, né, a dizer coisas um pouquinho mais complicadas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo nos ajuda, e quando a gente descobre a verdade é sempre uma libertação. Deus Pai de bondade, Deus de amor, obrigado por esse encontro, pela presença de cada um. Obrigado por nos chamar a refletir sobre o amor. Obrigado para nos ensinar a amar. Que a tua bênção de Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos nós, nos proteja, nos ilumine e nos guarde. Nos acompanhe em todos os momentos da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já é tempo de amar, de ver a fé crescer e deixar brotar a paz no coração. Todos querem ter amor, mas precisam descobrir que o amor está presente em cada irmão. Um sorriso e uma canção de amor, a ternura de um olhar. Quantos sonhos e esperança em ter simplesmente um coração. Olha bem ao teu redor, a ternura de uma flor que desabrochou em meio à criação. Grande prova de amor de um Deus que tudo fez pra te ver feliz, vivendo em comunhão. Um sorriso e uma canção de amor, a ternura de um olhar. Quantos sonhos e esperança